Bom, nesse vídeo aqui eu gostaria de falar um pouco aí sobre o movimento político que eu estou fundando, tá? Essa ideia parte exclusivamente da minha consciência, tá? Não tem ninguém pensando junto comigo, não tem ninguém me financiando, nada do tipo, tá? É uma observação pessoal que aquele que se interessar será bem-vindo, tá? Desde que siga certos princípios, tá? Eu já começo dizendo que eu não tô nem aí se você não gostar, se você não quiser. O meu movimento político, ele não tem como objetivo implorar para que as pessoas façam parte dele, né? Se você quiser comer merda, se você gosta de bosta, ok, tá? Parabéns. O meu objetivo é integrar aqueles que têm consciência, aqueles que pensam, tá? Então não pensem que eu vou estar clamando por aprovação, eu vou estar clamando para que as pessoas façam parte do meu movimento, né? Porque não, tá? Esse movimento é para as pessoas que têm consciência, tá? Então eu gostaria de falar um pouco aí sobre o nacional noahidismo, tá? Uma ideia que eu desenvolvi. E por que eu desenvolvi essa ideia? Porque eu tô cansado dessa farsa que é a política nacional atual. Tá? Então, uma polarização imbecil, né? As pessoas estão se matando para defender ideologias vazias, tá? Ideologias falsas, para defender uma falsa religião, para defender falsos princípios supostamente econômicos. Tá? Então, estou cansado de tudo isso, nada disso me representa, né? Políticas americanas não me representam. Tá? Então, como não existe alternativa, eu fundei a minha própria alternativa. Tá? Então, eu vou ler um texto aqui que eu fiz, né, do manifesto do Nacional Noahidismo, explicando para vocês alguns pontos. Tá? Então, o que é Nacional Noahidismo? Por conta do liberalismo, a nossa nação está dividida e, além de dividida, ela está totalmente materialista, ignorando completamente aquilo que é transcendental. Quando você ignora Deus, a alma e os valores transcendentais, a única coisa que sobra é a animalidade. E tudo o que importa no estado animal é a sobrevivência dos fortes e os prazeres desenfreados. Você consegue enxergar isso em nossa sociedade hoje? Tudo que a gente vê é competição, né? E prazer, né? Os mais fortes oprimindo os mais fracos, competição e prazer. É só isso? É nisso que a gente tem que viver? O nacional noahidismo é a integração de toda a sociedade em nome dos valores transcendentais, em oposição à polarização, em nome do materialismo que existe hoje, né? Essa oposição é uma oposição em nome do materialismo, tá? Acreditamos que o noahidismo é a primeira religião do mundo. Deus revelou os 6 mandamentos a Adão e adicionou mais um mandamento a Noé. Esses mandamentos compõem as 7 leis universais para toda a humanidade. Essa religião foi preservada por Abraão e hoje é expressa em 3 grandes religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eu poderia citar o zoroastrismo, mas como essa religião é praticamente inexistente não só no nosso país, mas como no mundo, não faz sentido citá-la nesse momento, tá? É importante lembrar que, apesar dessa tradição estar muito atrelada ao judaísmo, a tradição oral judaica, não estamos defendendo aqui uma judaização ou semitização da sociedade brasileira. Entendemos que cada nação possui as suas características, mas devemos ter as 7 leis de Noé como base fundamental, não só da Constituição, mas também da conduta moral e intelectual de cada indivíduo, tá? Então, o Código Geral das 7 leis de Noé são: primeiro, não cometer idolatria; segundo, não blasfemar; terceiro, não assassinar; quarto, não roubar; quinto, não cometer imoralidades sexuais; sexto, não praticar crueldade animal; sétimo, estabelecer tribunais justos, tá? Então, esses são os princípios fundamentais de tudo. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a bandeira, né? Então, essa bandeira ela representa justamente a integração da sociedade com as 7 leis de Noé e o monoteísmo, tá? Então, a cor vermelha, né, ali em cima representa o povo indígena, a cor branca representa o povo branco, europeu, enfim, e a cor preta representa o povo negro, tá? Esse símbolo no meio é um heptagrama, uma estrela de 7 pontas que representam as 7 leis de Noé. E o círculo no centro, né, representa Deus, a cor dourada representa a realeza. Tá?
Então, a bandeira representa a união de todo o povo brasileiro, independentemente de sua origem étnica, com as 7 leis de Noé e Deus no centro de tudo. Nosso pilar é Deus e seus mandamentos. E é isso que deve nos unir, tá? Eu gostaria de falar um pouco sobre as doutrinas aqui do movimento. Então, no campo social, o Nacional no Arredismo defende os valores e mandamentos das religiões abraâmicas, tá? Então, os valores do catolicismo, os valores do judaísmo, do islamismo, do protestantismo, enfim, tá? Como foi dito anteriormente, uma semitização total não é necessária, pois existem coisas que são costumes locais, né? Como, por exemplo, a lei judaica diz que os judeus não devem raspar a cabeça, né? E essa lei ela foi revelada para diferenciar judeus dos egípcios. Essas leis servem apenas para judeus, tá? Então, estamos falando apenas dos valores mais importantes, como as leis gerais, o respeito à família, o respeito aos outros seres humanos e o afastamento de práticas prejudiciais, tá? Então, o campo social é um campo da moral religiosa, da moral abraâmica, ok? O campo econômico, a visão é que a economia deve servir ao ser humano e não o ser humano servir à economia, tá? Defendemos sim a propriedade privada, o livre comércio e o lucro, porém, também defendemos a dignidade humana, o bem comum, a caridade e a solidariedade, tá? Nem dinheirismo e nem antidinheirismo, mas o bem-estar, a subsistência e o desenvolvimento de todo o homem, tá? Porque hoje em dia virou moda, né? Ou o dinheirismo extremo da direita, do capitalista, ou o anti-capitalismo, né? O comunismo da esquerda, tá? Não defendemos nenhum nem outro. Defendemos sim, né, a propriedade, o livre comércio e o lucro, porém com a questão da dignidade humana, o bem comum e a caridade, tá? Terceiro, o campo político. Pelas características do povo brasileiro e das religiões abraâmicas, defendemos que o Estado deve ser mais centralizador, tá? O povo brasileiro ele não tem essa característica de liberdade como a direita quer imitar, né, dos americanos. Os americanos têm uma outra formação, tá? A formação do povo brasileiro é uma formação de um Estado mais centralizador, ok? O Estado deve ser regido pelos sábios da religião e não por qualquer um, ok? A forma de governo, né, se é monarquia, aristocracia, república, ou seja, se o governo é de de alguns ou de muitos, não importa. O que importa são os valores, tá? E o que importa é que os governantes tenham esses valores, ok? E sejam sábios da religião. O campo interno e externo. Devemos focar nos nossos próprios problemas e cuidar do povo brasileiro. Infelizmente, nos últimos tempos, o povo brasileiro tem sido doutrinado a odiar os seus próprios irmãos por conta da polarização política americana, tá? Um exemplo disso é a briga entre sulistas e nordestinos, né? Porque, em teoria, os sulistas defendem a direita e, em teoria, os nordestinos defendem a esquerda. Então, a própria nação está dividida, eles estão brigando entre si para defender ideologias estrangeiras, tá? As relações externas do Brasil devem ser puramente pragmáticas e não ideológicas, tá? Então, acreditamos que o Brasil não deve fazer negócio porque defende tal ideologia ou porque é amiguinho do partido, não, por questões pragmáticas, tá? Devemos negociar com todo mundo e ver o que é melhor para o Brasil, tá? Sempre pensando no Brasil e não nas ideologias, tá? O campo educacional e científico. Não existe educação e ciência sem Deus. Além dos conhecimentos técnicos, o Estado deve fornecer educação filosófica e religiosa para a população, coisa que é negligenciada no Brasil, tá? Por conta da influência positivista, né? Investimento em ciência e tecnologia devem ser pesados para impulsionar a nação aos grandes desafios da atualidade e do futuro, tá? Então nós entendemos que, tudo bem, o Brasil, ele em teoria é o celeiro do mundo, mas a economia do Brasil não pode ficar apenas em vender café e em vender churrasquinho, né? O Brasil ele tem que ser uma potência da tecnologia e da indústria de fato, porque esses são os desafios, né, da atualidade e do futuro, tá? Sexto, campo ambiental. Não podemos ser alarmistas, né, como os ambientalistas da atualidade, falando que o mundo vai acabar e coisas do tipo, né? Mas devemos pensar sim na questão da energia e da indústria com sustentabilidade e preservação ambiental, tá? O nosso mundo foi criado pelo Eterno, por Deus, e devemos ter zelo com todas as suas criações, inclusive pelo meio ambiente,
tá? Então não, meio ambiente não é assunto de esquerdista. Eu sei que o pessoal da esquerda exagera e o pessoal da direita tem uma negligência absurda, né? Porque o que importa para eles é só dinheiro. A gente tem que pensar numa forma de equilibrar as duas coisas, tá? Então, pessoas que serão aceitas em nosso movimento, as pessoas que seguem a religião abraâmica, né? Ou aceitam as leis, tá? Então, noahidistas como eu, judeus, muçulmanos, católicos, protestantes que aceitarem o cumprimento das leis, apesar dos protestantes não terem uma ortodoxia de fato, né, para seguir, aqueles que são protestantes, mas que entendem a importância das leis são bem-vindos, tá? E os agnósticos que tiverem compromisso com o cumprimento das leis, tá? Porque a Torá oral judaica diz o seguinte: o gentil que cumpre as 7 leis de Noé, não por fé, mas por convicção intelectual, apesar de não herdar o mundo vindouro e não ser considerado um piedoso entre as nações, ele é considerado um sábio entre as nações, tá? Então, agnósticos que aceitarem as leis, entenderem o compromisso, entenderem a importância e tiverem compromisso com as leis, eles são bem-vindos, tá? E em relação às divergências teológicas, é claro que a gente tem divergências, né? Então, judeus, muçulmanos, católicos, protestantes têm sim as suas divergências teológicas, mas não é isso que importa no momento, tá? O que importa é se unir por uma causa maior, que é combater o liberalismo, combater esses valores que querem destruir a nossa religião, tá? Querem destruir todos os nossos valores, ok? Então eu prego o quê? A união das religiões abraâmicas contra a praga liberal humanista, ok? Então as pequenas divergências, elas devem ser ignoradas e a gente tem que prestar atenção nas grandes convergências, tá? Então, as convergências entre essas religiões são maiores do que as divergências e as pessoas só prestam atenção nas divergências, tá? Então, teologia aqui não é o assunto a ser discutido, e sim uma união política contra os valores liberais, tá? Então, pessoas que não serão aceitas em nosso movimento, ateus e materialistas, porque não tem compromisso com nada disso, direitistas e suas variantes, né, como por exemplo bolsonaristas, conservadores, liberais, monarquistas, né, do Império Brasileiro, fascistas, nazistas, anarcocapitalistas e aqueles que defendem a ditadura militar, né, porque é um militarismo positivista. Todos esses não serão aceitos no nosso movimento aqui, tá? Esquerdistas e suas variantes, né, então lulistas, socialistas, comunistas, anarquistas, progressistas, ambientalistas e social-democratas também não serão aceitos, tá? E 4, pessoas que não tiverem condutas compatíveis com as doutrinas abraâmicas, tá? Então, criminosos, idólatras, né? LGBTs, usuário de drogas, pessoas que têm condutas que não são compatíveis com a religião não serão bem-vindas porque não tem nada a ver com a nossa crença, tá? Então é isso, esse é o Nacional Noahidismo, tá? Um resumão geral para vocês aqui. Então, se você é um cara católico, se você é protestante, se você é judeu, se você é muçulmano, se você é noahide como eu, e está cansado dessa polarização esquerda e direita, Bolsonaro e Lula, você não aguenta mais essas discussões, você não se identifica com isso, você não se sente representado por isso, faça parte do movimento nacional noahidista, tá? Então, o nosso objetivo aqui não é a política eleitoral, né, partidinho, ser eleito, é fazer a discussão política real, né, a discussão das questões do Brasil, a discussão da moral, enfim, entre a população, entre as pessoas mesmo, tá? Aqui pelo YouTube, através de divulgação de conhecimento, através do diálogo, tá? Esse é o nosso objetivo, é o objetivo do nosso movimento aqui, não tem nada a ver com partido, politicagem eleitoral, entendeu? Porque isso é besteira. A verdadeira política é a política do dia a dia, é conversar com as pessoas, tá? É preservar esses valores. Então, se você se identificou com todas essas ideias, seja muito bem-vindo, tá? Esse é o canal do Nacional Noahidismo. Eu vou lançar diversos vídeos explicando os pontos aí do movimento em relação a diversos assuntos, tá? Então é isso, Nacional Noahidismo.